A crítica de longa data à ordem internacional liberal, é claro, tem sido que os Estados Unidos podem se isentar das regras que impõem a todos os outros e podem agir de forma caprichosa, e está mostrando exatamente isso. Assim, a fachada de benevolência liberal deu lugar ao que é, de fato, um narcisismo excepcionalista. E as verdadeiras cores foram reveladas. Acho que o primeiro-ministro de Singapura, por exemplo, hoje mais cedo ou durante a noite, fez um discurso no qual basicamente declarou o fim do papel dos Estados Unidos como a figura central nas instituições de comércio multilateral e na cultura de comércio multilateral que tem sido parte integrante do mundo nos últimos 50 ou 60 anos. Então, Donald Trump impôs tarifas massivas a quase todos os países que têm relações comerciais com os Estados Unidos, e o mercado de ações caiu em um abismo nos últimos 2 dias. Do que se trata tudo isso? Os Estados Unidos estão cavando sua própria cova? Ou isso é algum estranho plano mestre de Trump para criar uma nova ordem mundial? Para discutir isso, estou conversando hoje novamente com meu colega e amigo, Dr. Warwick Powell, que é professor adjunto na Universidade de Tecnologia de Queensland e pesquisador sênior no Instituto Taihe. Warwick, bem-vindo de volta. É ótimo vê-lo novamente, Pascal. Warwick, você escreveu este artigo fantástico no Substack, e há uma segunda parte saindo amanhã, ou depois de amanhã, na qual você analisa como Trump chegou a esses cálculos. Você realmente coloca as coisas em perspectiva e argumenta que isso não vai ser bonito, principalmente para os Estados Unidos. Mas você pode nos explicar? Talvez comece nos contando como Trump chega a esses números estranhos. Como dizer que a Suíça está impondo tarifas aos Estados Unidos? O Japão está impondo tarifas aos Estados Unidos. Esses são números realmente estranhos que não vimos antes. Sim, veja, a metodologia que sustentou os números das tarifas anunciados há alguns dias foi, em última análise, deconstruída e revertida por inúmeras pessoas nas redes sociais em um espaço de tempo muito curto. O que eles descobriram foi que, ao contrário da promessa de que essas seriam tarifas recíprocas, significando que seriam calculadas com base no que se estima serem as barreiras tarifárias e provavelmente não tarifárias de cada nação, na verdade, não é bastante assim. O que tínhamos era essencialmente uma metodologia que pegava o saldo comercial dos Estados Unidos com um determinado país e o dividia pela quantidade de importações que fazia desse país. E para garantir, principalmente como uma medida de marketing, dividia-se esse número por 2, e isso se tornava o número da tarifa. Acho que a divisão por 2 era realmente uma forma de dizer, bem, veja, poderia ter sido muito pior, mas veja como somos generosos. Estamos cortando pela metade, você deveria ser grato por isso. Então, é mais ou menos assim que os números foram calculados. E essa ideia de reciprocidade realmente não faz parte dos cálculos de forma alguma. O objetivo é enfrentar radicalmente o que Trump vê como um problema significativo, que é o déficit comercial de mercadorias que os Estados Unidos têm com vários países. E na esperança de, em última análise, revitalizar a manufatura, sem dúvida, falaremos muito mais sobre isso à medida que avançarmos. Outra coisa interessante a notar, e isso provavelmente vai ao cerne do porquê essas tarifas não são recíprocas de forma alguma, é que países que realmente têm déficits comerciais com os Estados Unidos e não têm tarifas em vigor também foram atingidos com tarifas. E a Austrália é um caso clássico, onde a Austrália tem um déficit comercial com os Estados Unidos, não tem tarifas com os Estados Unidos, e mesmo assim foi atingida com a tarifa padrão de 10%. Então há a tarifa padrão de 10% e, em seguida, há o cálculo nação por nação. A outra coisa que provavelmente vale a pena notar em tudo isso, Pascal,
é que há uma espécie de viés embutido nesta metodologia específica, que pode englobar todos os tipos de nações que têm um superávit comercial com os Estados Unidos, por razões bastante básicas e fundamentais, ou naturais, que nada têm a ver com barreiras comerciais, independentemente de existirem ou não. E estou falando, em particular, de países de baixa renda, que frequentemente têm superávites comerciais com os Estados Unidos, porque vendem muitos materiais brutos, por exemplo, ou vendem muitos produtos manufaturados de baixo custo de mão de obra para os Estados Unidos, muitas vezes de fábricas pertencentes a corporações multinacionais americanas. E eles não compram muito dos Estados Unidos, por uma razão bastante simples. As coisas que os Estados Unidos fabricam e exportam tendem a ser muito caras para esses países. Portanto, em todos esses três aspectos, acho que é justo concluir que essas tarifas na verdade não são sobre reciprocidade. E certamente há uma preocupação mais ampla, se quiser, sobre o balanço comercial dos Estados Unidos. A última coisa que direi no início, apenas para pintar o quadro, é que a questão do balanço comercial que está no centro de tudo isso diz respeito ao comércio de mercadorias. Não diz respeito ao comércio de serviços, seja em serviços de software, vídeos de streaming, jogos de computador, licenciamento de software, ou, claro, turismo e educação. E em ambos esses aspectos, os Estados Unidos, na verdade, têm um superávit substancial. Portanto, é uma visão muito restrita do mundo. Mas, no entanto, é o que é. Acho que é bastante justo dizer neste ponto que isso é uma cortina de fumaça, certo? A questão da reciprocidade. E talvez uma que realmente comece a construir uma alavancagem de negociação para Donald Trump, a fim de coagir os estados a mudarem as práticas comerciais com os Estados Unidos, da maneira que Washington ou Donald Trump imagina. Mas a natureza agora dessas tarifas, sabemos como elas vão funcionar de fato? Quero dizer, há esses números estranhos, 20, 30, 40%. Acho que o Vietnã foi atingido com mais de 40%, certo? E em quê? Em todos os produtos que são chamados de feitos no Vietnã. Quero dizer, muitos desses produtos são realmente produzidos por empresas americanas que os produzem no Vietnã, certo? E reimportam. Quero dizer, essas são cadeias de valor e cadeias de produção inteiras que agora vão ser... Isso vai ser uma grande dor de cabeça, até mesmo, para saber como implementar essas tarifas. Porque, pelo que entendo, não sabemos exatamente como isso vai funcionar. A administração disso será regida pelo valor das mercadorias ao desembarcarem, e a tarifa será calculada com base nisso. Existem algumas isenções, e há uma série de detalhes nos documentos que saíram da Casa Branca e do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. Mas, em essência, a tarifa é cobrada sobre o custo desembarcado. E como você disse, haverá complexidades significativas no que diz respeito a como essas tarifas afetam empresas individuais, porque muitas das empresas que serão afetadas por essas tarifas são, na verdade, multinacionais, de propriedade americana, que têm fábricas localizadas em diferentes partes do mundo, enviando produtos de volta para os Estados Unidos. E, em última análise, obtendo lucros a partir do preço de venda nos Estados Unidos, que são repatriados de volta para os acionistas, a maioria dos quais são acionistas americanos. Portanto, o efeito distributivo dessas tarifas específicas sobre as empresas que operam dessa forma provavelmente fará com que elas tenham que tomar uma decisão bastante importante. E essa decisão é se a própria empresa absorve o impacto adicional do preço ou, em última análise, repassa o custo para os consumidores finais. No processo de fazer esse cálculo, Pascal, isso irá ao cerne dos retornos dos acionistas. O benefício que essas empresas obtêm é que conseguem produzir coisas em outros países a um custo relativamente baixo, vender para a América a um custo relativamente alto e ter grandes margens de lucro que são então distribuídas aos acionistas americanos. Suspeito que esse conjunto de tarifas não foi projetado com a intenção de prejudicar significativamente a classe rentista americana. Mas isso é uma das coisas que vai acontecer.
Vamos supor um produto como o iPhone, que é substancialmente fabricado na China, projetado na Califórnia, e ainda assim a Apple está agora abrindo diferentes plantas de produção ao redor do mundo, também na Índia. Mas a Índia também foi atingida por essas tarifas. Este é o chicote que Donald Trump está tentando usar para coagir a manufatura de volta para os Estados Unidos. Aconteça o que acontecer. E se quebrar alguns pescoços, quebra alguns pescoços. Bem, veja, isso é certamente, eu acho, parte da teoria por trás de tudo isso. Então, a ideia de mudar radicalmente a estrutura de custos relativos é obrigar as empresas que atualmente produzem fora dos Estados Unidos a se realocarem de volta para os Estados Unidos. Agora, isso é tudo muito bom em bens simplistas, mas quando você tem cadeias de suprimentos complexas, isso é na verdade muito mais difícil de alcançar e de alcançar com sucesso. Então, o desafio para muitas empresas como essas é que elas estão realmente garantindo bens de entrada de muitos países. Portanto, mesmo que localizem fábricas de montagem de volta nos próprios Estados Unidos, elas precisam trazer uma série de produtos importados para que possam montá-los. E todos esses serão apanhados na rede de tarifas. Outro ponto a ser lembrado é que para que fábricas sejam criadas nos Estados Unidos, especialmente aquelas que refletem a natureza da manufatura moderna, estamos falando de uma manufatura que não se assemelha em nada à visão imaginária que acredito impulsiona grande parte do discurso. Ou seja, essa noção de uma fábrica com um monte de trabalhadores interagindo com máquinas e materiais com as mãos sujas e coisas do tipo. Isso, na verdade, não é manufatura moderna. A manufatura moderna requer investimentos significativos em capital fixo, e grande parte dessa maquinaria realmente precisa vir da China. Se não vier da China, geralmente virá da Alemanha, Japão ou República da Coreia. Portanto, os Estados Unidos precisarão aumentar substancialmente suas importações de bens de capital caso busquem seguir o caminho dessa chamada revitalização da manufatura. Outra coisa que os Estados Unidos precisarão fazer para alcançar isso é alterar radicalmente as cadeias de suprimentos de bens intermediários, os bens de entrada que esses processos de manufatura necessitam. Muitos desses bens intermediários, na verdade, a maioria desses bens intermediários para o tipo de manufatura de que estamos falando, não vem dos Estados Unidos em primeiro lugar. Então, esse é outro conjunto de coisas que precisarão ser importadas ou desenvolvidas através de cadeias de suprimentos locais, o que levará muito tempo e será bastante caro. A terceira coisa que os Estados Unidos precisarão fazer para esse tipo de manufatura moderna, Pascal, é enfrentar a necessidade de energia estável a baixo custo e uma infraestrutura de telecomunicações 5G estável e de alta qualidade para impulsionar a robótica e a IA. Agora, ambos esses elementos, os Estados Unidos não estão particularmente bem posicionados hoje para fornecer e também precisarão de um investimento substancial do ponto de vista de bens de capital. E por último, e certamente não menos importante, haverá uma demanda por um novo tipo de força de trabalho, que é uma força de trabalho relativamente alta em termos de níveis de educação, e que tenha altos padrões de alfabetização e numeracia, todos os quais têm diminuído nos últimos 40 anos. Para revitalizar a manufatura, e não estou criticando de forma alguma as aspirações em torno do que estamos discutindo aqui, se essa é a aspiração, então há muito que precisa ser feito para realizá-la. No processo de fazer isso, é muito provável que a revitalização ocorra de uma maneira que deixará a estrutura industrial americana em um nível de custo muito mais alto. Portanto, os custos de ajuste, os custos de transformação e o resultado final serão, na verdade, uma América muito mais cara do que é hoje. E isso é uma questão significativa, porque, mesmo que os Estados Unidos conseguissem trazer toda essa manufatura de volta para o país e conseguissem produzir todos esses bens por conta própria, como, por exemplo, um iPhone,
completamente projetado e produzido apenas nos Estados Unidos, se o preço disso não apenas subir, mas o preço do dólar americano também permanecer onde está, simplesmente não haverá mais mercado para esses telefones. Então, há um argumento de que parte da estratégia agora pode ser criar uma alavancagem para coagir outros estados a se ajustarem, na verdade, começando a mirar na taxa de câmbio e enfraquecer o dólar americano. Você acha que isso pode ser um objetivo? Criar uma alavancagem? Como algo para negociar que Donald Trump realmente tirou da cartola? Parte do desafio em tudo isso é que muitos desses objetivos e meios são contraditórios. Então, embora haja um desejo de, você sabe, teoricamente eu posso entender que pode haver algum desejo de reduzir o valor do dólar. E nos últimos dias, isso tem acontecido. Se isso vai se sustentar ou não é outra história. Isso é o número 1. Certamente, isso vai contra, é claro, as aspirações do governo Trump de que o dólar também seja a moeda de reserva e a moeda dominante no mundo. Portanto, um dólar americano fraco não ajuda os Estados Unidos a alcançar esse objetivo específico. Obviamente, tornar as exportações americanas mais competitivas ao reduzir o dólar nas exportações é um objetivo, mas ao impor tarifas a vários países ao redor do mundo, muitos deles começarão a retaliar. Aqueles países que podem se dar ao luxo de comprar produtos americanos não estarão necessariamente tão interessados em adquirir produtos fabricados nos Estados Unidos. E os países menores, onde os Estados Unidos podem continuar a ter alguma influência, simplesmente não terão os recursos para comprar bens fabricados nos Estados Unidos. Este é o meu ponto anterior, que é que muitos desses países não são grandes importadores de produtos americanos. Não porque existam barreiras comerciais, mas porque são relativamente pobres. Então, embora esse conjunto específico de tarifas possa ser visto, e sei que muitas pessoas gostam de dar o benefício da dúvida ao presidente Trump, em termos de sua capacidade de negociação e seus instintos, e talvez seja sobre estabelecer algo que possa abrir uma negociação, só saberemos a resposta a isso com o tempo. Mas enquanto isso, estamos começando a ver como jogadores substanciais no mundo. Não me refiro às nações menores, que têm muito menos influência, mas aos jogadores substanciais. Estão começando a preparar sua própria versão de reciprocidade em resposta ou já anunciaram sua versão de reciprocidade em resposta. E falo especificamente da China. O que isso vai ser? Porque seu artigo é intitulado Cavalo Dado, não se olhe os dentes. Então você está interpretando essas tarifas como um presente dos Estados Unidos, um presente disfarçado. Mas você pode talvez fazer esse argumento. Sim, veja, a China, é claro, anunciou sua resposta. É uma tarifa de 34% sobre todos os bens originários dos Estados Unidos, que é obviamente um número recíproco ao que os Estados Unidos impuseram ou anunciaram que irão impor à China nesta rodada específica de tarifas. Há outra coisa sobre isso, e voltarei a isso em um momento. Mas a outra coisa é que ao longo da última semana, a China realmente anunciou uma série de medidas que acho que precisam ser vistas como parte de um conjunto de ações. O governo chinês anunciou uma proibição de empresas chinesas investirem em empresas americanas. Os reguladores comerciais da China anunciaram uma investigação por motivos antitrust sobre a venda proposta dos portos do Canal do Panamá. E isso fez com que os proprietários das concessões portuárias adiassem indefinidamente as negociações que estavam tendo com a BlackRock para vender esse conjunto específico de concessões. A China também anunciou durante a noite uma investigação anti-dumping sobre tubos de tomografia computadorizada. E por último, mas não menos importante,
também anunciou restrições de exportação sobre 7 minerais críticos e terras raras, juntamente com a ampliação da lista de empresas nos Estados Unidos que são impactadas por essas restrições, adicionando outras 27 empresas, com base no fato de que estão potencialmente envolvidas na fabricação de tecnologias de uso dual, ou seja, uso civil e militar. Portanto, a China já respondeu com uma série de medidas que, se estamos falando de um tipo de mundo de negociações à la Trump, certamente estabeleceu uma série de questões contrárias que também precisam ser negociadas. Então, está se construindo a agenda que precisa ser abordada. Devo também mencionar que durante a noite vimos o presidente Trump estender o prazo para o TikTok. A proibição do TikTok estava prevista para entrar em vigor no dia 19 de janeiro, se não me engano, e ele estendeu isso com base na ideia de que facilitaria as negociações para algum tipo de transação de venda. Claramente, isso não se concretizou, e o presidente Trump agora teve que estender isso por mais 75 dias, na esperança de que algo possa surgir dessas discussões. Portanto, há muitas questões agora na mesa de negociações bilaterais, o que nos leva às tarifas de 34%. E em última análise, por que argumento que é um cavalo dado e não deve ser olhado nos dentes? A razão é que as barreiras tarifárias significativas para produtos fabricados na China, entrando no mercado dos Estados Unidos, impactarão a competitividade de preços relativos desses produtos. E isso, consequentemente, afetará os volumes e as vendas. Portanto, acho razoável dizer que podemos esperar que os produtos fabricados na China reduzam os volumes de vendas no mercado americano. Da mesma forma, os americanos, ao impor tarifas a todos os outros, também alcançarão o mesmo efeito em um monte de outros países fornecedores e suas empresas. Agora, não há muito que a América fabrique e que a China importe, que a China não possa obter de outros lugares. E o que eu suspeito que as tarifas realmente fazem, estou falando agora sobre a resposta tarifária da China, é que elas, na prática, criam um sinal de preço para as empresas e consumidores chineses que fará com que muitos deles desviem seu poder de compra de produtos fabricados nos Estados Unidos para produtos substitutos de outras partes do mundo. Assim, na prática, o mercado chinês passará de um destino para exportações americanas para um destino para exportações europeias, sul-americanas, canadenses e africanas, etc., para preencher o vazio. Portanto, a China, na prática, funcionará como um amortecedor para muitos dos países que foram afetados adversamente por esta rodada de tarifas de Trump. Agora, de um ponto de vista estratégico mais amplo, em termos de diversificação do comércio e, em última análise, de avançar para um regime de comércio multilateral internacional, onde as moedas nacionais possam desempenhar um papel mais importante, em vez de o comércio ser predominantemente denominado em USD, é precisamente isso que precisa acontecer. Surgiu a oportunidade de acelerar esse movimento em direção à multipolaridade das moedas e diversificar a rede comercial global, e, de fato, Pascal, descentralizar os Estados Unidos. Esta é uma tendência histórica que já está em andamento há algum tempo. O mercado dos Estados Unidos agora representa um pouco menos de 15% do total das importações globais. Não é nem de longe tão importante quanto já foi. Essa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos, neste momento específico, não têm o mesmo tipo de influência que talvez tivessem há 20 a 25 anos. Então é isso que eu acho que está começando a se desenrolar. Mas quando agora olhamos para a forma como outros países vão reagir, quero dizer, todos ainda estão em grande medida chocados sobre como abordar isso. O fato de que este farol da globalização e do livre comércio, sabe, Reagan e Thatcher, e o consenso neoliberal sob o qual vivemos por cerca de 40 anos, agora, quero dizer, tem estado em desvantagem há um bom tempo. Mas isso é realmente um tapa na cara de todos que pensavam, ok, isso é aquele sempre would tune buffet. This is how we deal with global trade.
Você acha que isso impactará significativamente os processos de tomada de decisão em outros países? Porque, no final das contas, os Estados Unidos têm muitos acordos de livre comércio com vários países. E agora está basicamente dizendo a eles: fazemos o que queremos, não nos importamos. Fizemos um novo acordo da última vez com o Canadá e o México, e não nos importamos com isso, certo? Não está ficando muito claro agora que os Estados Unidos não são um parceiro confiável, nem mesmo no comércio. Bem, acho que isso está se tornando cada vez mais claro, Pascal. A crítica de longa data à ordem internacional liberal, é claro, tem sido que os Estados Unidos podem se isentar das regras que impõem a todos os outros e podem agir de forma caprichosa. Está mostrando exatamente isso. Então, a fachada de benevolência liberal deu lugar ao que é, de fato, um narcisismo excepcionalista, e as verdadeiras cores foram reveladas. Acho que o primeiro-ministro de Singapura, por exemplo, mais cedo hoje ou durante a noite, fez um discurso no qual basicamente declarou o fim do papel dos Estados Unidos como a figura central nas instituições de comércio multilateral e na cultura de comércio multilateral, que tem sido parte integrante do mundo nos últimos 50 ou 60 anos. E isso, de muitas maneiras, é dizer algo que talvez muitos tenham até agora estado um pouco relutantes em dizer. Como isso afetará os países em termos de seus próprios cálculos? Estamos começando a ver, é claro, uma variedade de respostas. Os países menores e aqueles que têm exposições particularmente grandes ao mercado dos Estados Unidos estão respondendo de maneiras que são totalmente compreensíveis e previsíveis, que é buscar negociações bilaterais com os Estados Unidos. No entanto, aqueles que não têm tantos ovos nesse cesto específico estão agora pensando seriamente em como podem reforçar as instituições de comércio bilateral e multilateral e fortalecer suas relações comerciais com outros, além de intensificar os programas de diversificação que muitos têm empreendido de qualquer forma. Assim vemos, por exemplo, que China, Japão e República da Coreia se reuniram no início desta semana, ou há alguns dias, um pouco antes dos anúncios das tarifas de Trump, em antecipação às tarifas, e deixaram muito claro que trabalharão arduamente para melhorar as relações comerciais entre esses três países. Da mesma forma, instituições como a Parceria Econômica Regional Abrangente, que é o Acordo de Livre Comércio, ao qual os 10 estados da ASEAN, juntamente com China, Japão, Coreia, Nova Zelândia e Austrália, aderiram, acredito que vão desempenhar um papel ainda mais importante. O comércio entre esses países, em termos de comércio intra-regional, inter-RCEP, já representa 60% do comércio que esses países realizam de qualquer forma. E eu esperaria que as futuras configurações da cadeia de suprimentos ao redor do mundo vejam uma intensificação desses tipos de redes intra-regionais, em parte porque há a infraestrutura para apoiá-las, e em parte porque podem ser institucionalizadas em um contexto de acordos de comércio regional, juntamente com uma discussão contínua sobre como isso, em última análise, alimenta um redesenho das arquiteturas de segurança regional. Em na ordem econômica global, em Utrecht, em ordem global. Ultimately will impact a global security order, and I think that is something that we can expect to start. E eu acho que isso é algo que podemos esperar começar a testemunhar daqui para frente. Os outros acordos comerciais interessantes que eu acho que ganharão destaque, e você sabe que eles terão alguma pressão sobre eles, mas também apresentarão oportunidades, serão coisas como o CPTPP, que foi o legado do TPP original. A administração Obama deu início a ele, mas a primeira administração Trump saiu dele, e Biden nunca voltou a aderir. Ele abrange muitos países na América do Norte, particularmente o Canadá, obviamente, países do nosso lado do Pacífico, o Pacífico Ocidental, assim como alguns países na América do Sul.
Então, esses acordos comerciais multilaterais sobrepostos, eu acho, vão ganhar destaque. E, obviamente, ainda há um compromisso de muitos países no mundo com a Organização Mundial do Comércio. Apesar do fato de que todos também sabem que a OMC é imperfeita de muitas maneiras, precisando desesperadamente de reformas em muitos aspectos. Mas mesmo assim, tendo surgido há cerca de 20 anos através de investimentos incríveis e de longo prazo em esforços diplomáticos, é improvável que a grande maioria dos países simplesmente vá descartar essas instituições. E digo isso, em grande parte, porque os Estados Unidos não são mais o parceiro comercial dominante no mundo. A China é o parceiro comercial dominante para mais de 150 países no mundo, o que significa que desde que a China continue comprometida com as instituições de comércio multilateral, ela tem peso suficiente para dar sustentação a essas instituições. Não importa o quanto estejam ameaçadas pelos Estados Unidos, que na prática estão sabotando a ordem comercial multilateral que os próprios Estados Unidos criaram. Não é a primeira vez que os Estados Unidos sabotam o sistema que eles mesmos criaram. Quero dizer, vamos pensar em como os Estados Unidos basicamente afundaram o sistema de Bretton Woods, onde as moedas estavam atreladas ao dólar americano e o dólar americano ao ouro. E então, Nixon simplesmente jogou isso pela janela, certo? No momento em que isso não era mais conveniente para incentivar mais comércio com os Estados Unidos, ou um relacionamento benéfico, realmente exploratório. Mas talvez eu deva perguntar sobre a reação da Austrália agora. Quero dizer, você está na Austrália, e qual é a sua percepção? Como a mídia relata isso? Porque você sabe, dentro do sistema dos aliados, criticar o líder tem sido algo feito de maneiras muito educadas até agora. Isso está mudando lentamente? Quero dizer, como a Austrália está lidando com a mídia nessa situação? Olha, pelo que eu vi, eles estão um pouco menos educados do que estavam, talvez até uma semana atrás. E isso pegou muitos no establishment de surpresa. A Austrália é uma nação comercial. Está profundamente entrelaçada em redes comerciais globais e depende fundamentalmente da estabilidade das instituições comerciais multilaterais. É assim que a Austrália conseguiu navegar por episódios anteriores de transformações tumultuadas nas relações globais. E certamente, eu acho, vê mérito em trabalhar com outros para manter essas instituições unidas. Outra coisa que acho que a Austrália buscará fazer, se conseguirá ou não é outra história, é continuar a se engajar em negociações bilaterais com o objetivo de conseguir algumas isenções bilaterais para si mesma. O risco para a Austrália, ao fazer isso, é claro, é que precisará abrir mão de muitas coisas que podem ser tangenciais ao próprio acordo. Portanto, pode não ser relacionado ao comércio, o que precisará ceder para obter um resultado relacionado a tarifas comerciais. Outro ponto que acho que a Austrália aprendeu, especialmente nos últimos anos, é que quando enfrenta barreiras ao acesso ao mercado, a qualidade dos produtos australianos tende a permitir encontrar alternativas. Nem sempre encontrando alternativas que tragam o mesmo preço que os produtos poderiam ter recebido em seu mercado preferido original. Mas certamente há mercados para produtos australianos, especialmente no espaço de commodities, que os exportadores australianos têm explorado com sucesso. O que me leva, eu acho, à questão mais estratégica, que é no caso de essas tarifas permanecerem em vigor, e no caso de a China manter suas tarifas sobre produtos americanos, que incluirão coisas que a Austrália exporta, a lacuna no mercado na China para muitos desses produtos, como a carne bovina australiana, se abrirá ainda mais. E assim, um país como a Austrália e outros lugares que têm proteínas de carne como parte de seu portfólio de exportação, eu acho, aproveitarão a oportunidade para expandir sua presença no mercado chinês. Portanto, esses são os tipos de mudanças que eu acho que são altamente prováveis de ocorrer à medida que esses padrões de comércio se reconfiguram.
principalmente porque a China reduzirá o que compra dos Estados Unidos e substituirá esses produtos por bens produzidos em outras partes do mundo. Então, no geral, seu conselho para o mundo é dizer: veja, sim, isso dói, mas apenas olhe para as outras oportunidades. Os Estados Unidos não são mais o único jogador no jogo. Yeah, absolutely. Look, Sim, absolutamente. Veja, cada país terá suas próprias circunstâncias específicas em termos de até que ponto suas exportações são uma grande parte de suas economias. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então, é até que ponto o mercado dos Estados Unidos é uma grande parte de suas exportações e até certo ponto de suas importações também. E cada vez mais, o número de países que têm exposição significativa ao mercado dos Estados está diminuindo. A posição difícil será, em primeiro lugar, para o Canadá e o México, que ao longo das últimas 2 a 3 décadas realmente se entrelaçaram com o mercado norte-americano, através anteriormente do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e em seguida do acordo subsequente que foi firmado sob Trump 1.0. E esses países atualmente, eles estão altamente expostos em termos de quão importante o mercado dos Estados Unidos é para eles do ponto de vista comercial em geral. Eles também têm opções limitadas de mercado alternativas que podem buscar a curto prazo. No entanto, quando você ouve o primeiro-ministro canadense, por exemplo, e também o líder da oposição, a única coisa que as várias tarifas do presidente Trump fizeram foi galvanizar o corpo político canadense em torno da necessidade de investir na infraestrutura que eles precisam para poder diversificar suas relações comerciais. E estamos começando a ver um pouco disso agora. Na costa leste do Canadá, uma instalação substancial de exportação de GNL está sendo construída e, na verdade, tem alguns parceiros chineses em joint venture. E isso estará em funcionamento em 2 a 3 meses, permitindo que o GNL canadense seja exportado para o mercado do Pacífico. Isso será um sinal importante que permitirá ao Canadá começar o processo de diversificação. O México tem outros desafios, dadas as complexidades das interações da cadeia de suprimentos entre ele e os Estados Unidos, e eles precisarão lidar com isso, obviamente com base em seus méritos. Mas a maioria dos outros países não está substancialmente exposta ao mercado americano como proporção de suas exportações. E esse é o ponto importante a ser lembrado. A China, por exemplo, exporta centenas de bilhões de dólares para os Estados Unidos. E com essas medidas, você diria, uau, isso é muito. Mas no esquema geral da economia da China e no esquema do comércio da China, os Estados Unidos certamente não são o fim de tudo. E assim, os países serão capazes de se adaptar a isso. A adaptação envolverá algumas coisas e levará algum tempo. A quantidade de tempo variará de lugar para lugar. As adaptações serão facilitadas pelo apoio contínuo das instituições comerciais multilaterais globais, pois isso permite que o comércio global continue a crescer. Também apoiará o crescimento contínuo do comércio sul global para sul global, que tem ocorrido a uma taxa muito mais rápida do que o crescimento do comércio no norte global. Então isso faz parte da história, claro, dos últimos 20 e poucos anos, o que explica em grande medida a redução relativa da importância do mercado americano no comércio global. Portanto, a primeira coisa é garantir que as instituições estejam em vigor para sustentar o crescimento orgânico. A segunda coisa que surgirá, eu acho, serão as respostas de política fiscal doméstica para impulsionar a demanda local onde for apropriado. A China, é claro, em suas 2 sessões há algumas semanas, já tomou algumas decisões políticas importantes em relação tanto à política fiscal quanto à monetária, que foram realizadas basicamente em preparação para o impacto dessas tarifas. A terceira coisa que acho que veremos
é os países começando a coordenar suas respostas de política fiscal para garantir que suas respectivas economias tenham ímpeto de demanda suficiente para apoiar essa realocação dos fluxos comerciais. Em seguida, começaremos a ver os países trabalhando mais para simplificar suas relações comerciais bilaterais e também para simplificar e melhorar as instituições comerciais multilaterais que descrevi anteriormente. Tudo isso exigirá trabalho contínuo para fazê-los funcionar melhor, reduzir os custos de transação, minimizar a quantidade de burocracia, atritos e custos e encargos de conformidade que podem dificultar o livre fluxo de mercadorias entre esses países. E claro, continuamos a ver o desenvolvimento de infraestrutura de transporte crítica. Então, sem infraestrutura de transporte, você não conseguirá o movimento de mercadorias. E estamos vendo isso tanto em termos de infraestrutura de transporte terrestre, através do continente euroasiático, quanto na ligação da China com o Sudeste Asiático e através da China, ligando o Sudeste Asiático ao grande continente euroasiático até a Europa de fato por ferrovia. Então essas são suas redes terrestres. Também estamos vendo um desenvolvimento significativo de infraestrutura marítima estratégica, e estou pensando em particular no recentemente comissionado Porto de Xangai, no Peru, que transformará fundamentalmente as maneiras pelas quais a América Latina poderá comercializar com os mercados do Pacífico Ocidental. Atualmente, os países da América Latina historicamente tiveram que enviar via México ou Estados Unidos antes de mandar seus produtos para a Ásia Ocidental ou o Pacífico Ocidental. Ou se você estiver no lado leste da América Latina, na verdade precisa passar pelo Canal do Panamá. Tudo isso é lento e caro. O Porto de Xangai reduz cerca de 15 dias de um processo de trânsito de 35 a 40 dias da América Latina para os mercados da Ásia. E isso representa uma economia substancial para esses mercados, ao poderem ter acesso direto. Então todas essas coisas estão se desenrolando enquanto falamos, e isso contribuirá para a reconfiguração dos contornos comerciais com o mercado dos Estados Unidos sendo descentralizado. Isso é claro, algo que Donald Trump disse repetidamente que vai parar. Quero dizer, ele tem sido muito hostil em relação aos BRICS. Tem sido muito hostil e falou abertamente sobre não permitir que outra moeda de reserva ou uma cesta de reservas surja. Essa conversa tem que parar. E ele tentará fazer o que puder para garantir que o dólar americano continue sendo a moeda de reserva e que os Estados Unidos recuperem sua posição no topo da cadeia alimentar. É assim que ele tem retratado isso. Mas esse movimento, e eu concordo com você, está realmente fazendo o oposto. Você acha que há mais ideias malucas que surgirão ao longo do caminho para o governo Trump tentar coagir o resto do mundo a ter uma relação comercial que ele quer que eles tenham com os Estados Unidos? Trade relationship that he wants them to have with the US. Olha, acho que você acertou em cheio outra questão. E vou abordá-la primeiro, antes de espero poder compartilhar algumas reflexões sobre essa questão de coerção. E isso é essa aspiração de manter o dólar americano como uma reserva global. Agora, o dólar americano tem funcionado como uma reserva global em condições onde os Estados Unidos mantêm um déficit comercial substancial. Isso gera uma demanda por dólares americanos. Se os Estados Unidos não mantêm déficits comerciais, então um dos principais fundamentos do dólar americano como moeda de reserva desaparece. Você não pode ter os dois. Portanto, essa ambição de resolver o déficit comercial de mercadorias, na verdade, mina as aspirações para o dólar americano como reserva. Então, isso é uma coisa. O risco como resultado de tudo isso, o que temos abordado, e essa é, acho, minha visão mais ampla, que é, não obstante os méritos ou não da ambição política de manufatura e afins,
é que as medidas anunciadas hoje são improváveis de alcançar sucesso, em parte porque as causas do problema não foram diagnosticadas corretamente e, portanto, as respostas são as respostas erradas. A resposta é tentar enfrentar o esvaziamento da manufatura americana através da política comercial. A questão que eu colocaria na mesa é que o desequilíbrio comercial é uma consequência do esvaziamento, não uma causa do esvaziamento. Is a consequence of hollowing out, not a cause of hollowing out. And to tackle the... E para enfrentar os problemas de esvaziamento, é preciso abordar todas aquelas questões que mencionei anteriormente sobre a força de trabalho, os níveis de educação, a infraestrutura de telecomunicações e energia, as cadeias de suprimento de bens intermediários, bem como a importação de equipamentos de capital substanciais. Mas também é necessário enfrentar outro fator estrutural macroeconômico, que é o fato de que a principal razão pela qual a manufatura americana se esvaziou nos últimos 50 anos é porque a economia americana se financiarizou. A financiarização da economia dos Estados Unidos significou que os mercados de produtos financiarizados, ou seja, ações, títulos, derivativos, câmbio e imóveis, se tornaram mais atraentes para o capital monetário. Money capital, so much so that money capital Tanto é que o capital monetário retiraria o dinheiro da manufatura e, em vez de reinvesti-lo de volta na manufatura, comprometeria esse dinheiro nesses mercados de capital fictício. E quando isso aconteceu, é claro, os proprietários das empresas de manufatura também começaram a buscar melhores retornos dessas empresas. A primeira coisa que fizeram foi investir na substituição de mão de obra por meio da implementação das primeiras gerações de mecanização. Assim, as máquinas foram as primeiras a realmente tirar os empregos da tradicional classe trabalhadora americana de colarinho azul. Quando chegaram a atividades onde não havia máquinas que pudessem reduzir o custo de produção, então os proprietários desse capital realocaram essa atividade para lugares onde os custos de mão de obra eram baixos. Esse foi o padrão que ocorreu no final dos anos 60 e nos anos 70. E já havia discussões nos anos 70 sobre os problemas do esvaziamento da manufatura americana. Quando você olha para os dados de longo prazo desde os anos 50 até agora, o que se vê é que houve um declínio consistente e acentuado na participação do emprego e da produção manufatureira como proporção do PIB. Realmente, desde os anos 60 até cerca de 2010. Agora, tudo isso estava acontecendo bem antes do comércio com a China. A China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, e grande parte da perda de empregos e redução de produção já havia ocorrido. Chegando a 2010, a situação realmente se estabilizou, e na maior parte dos últimos 15 anos, o emprego na manufatura nos Estados Unidos tem sido relativamente estável. Teve um pouco de crescimento, certamente não tão rápido quanto o mercado de trabalho em geral, mas sua produção tem sido bastante estável. Então a manufatura não desapareceu completamente na América. A manufatura americana ainda representa cerca de 12% da manufatura global. Portanto, não é como se não houvesse manufatura alguma. Mesmo que quando as pessoas falam sobre desindustrialização, você meio que tem essa imagem de que a América não faz nada. A América ainda faz algumas coisas, mas as coisas que faz tendem a ser bastante caras e não particularmente competitivas globalmente. Mas mesmo assim, tem mercados locais. Então, esse é o tipo de padrão de longo prazo do esvaziamento da manufatura e suas causas. Agora, nenhuma dessas respostas de política tarifária realmente lida com as causas raízes, e por isso duvido que terá sucesso. Agora, quando não tem sucesso, cria as condições políticas onde algo mais precisará ser feito. E é aí que eu acho que as medidas coercitivas não econômicas, por exemplo, poderiam entrar em jogo. Quando digo não econômicas, quero dizer não comerciais. Poderia ser em situações onde países significativamente expostos em termos de dívidas denominadas em dólares americanos poderiam estar vulneráveis a pressões.
vimos os Estados Unidos pressionarem o presidente argentino em relação a concordar que o FMI forneça uma rodada adicional de financiamento em dólares americanos para a Argentina. Basicamente dizendo, veja, se vamos fazer isso, queremos que você rasgue seu acordo de swap cambial que você atualmente tem em vigor com o Banco Popular da China. Currency swap agreement that you currently have in place with the People's Bank of China. So you can see that countries that have high USD. Então, você pode ver que países com dívidas denominadas em USD podem ficar expostos à pressão do setor financeiro. Obviamente, também temos pontos de pressão relacionados à segurança, e países como a Austrália são particularmente vulneráveis a esses pontos no clima atual. Você sabe, a Austrália, como eu sei que você sabe, muitos dos espectadores saberão, assinou um pacto de segurança chamado AUKUS com os Estados Unidos e o Reino Unido. Esse conjunto específico de acordos compromete a Austrália com um acordo de aquisição de longo prazo para submarinos nucleares. Agora, o debate na Austrália é se esses submarinos realmente fazem algum sentido e, claro, se esses submarinos algum dia serão entregues à Austrália. And of course, whether or not those submarines will ever be delivered to Australia. But it does leave Australia particularly vulnerable. Mas isso deixa a Austrália particularmente vulnerável à pressão dos Estados Unidos na frente de segurança. O mesmo vale para os países do norte da Ásia, a República da Coreia e o Japão, onde há bases americanas substanciais que também podem estar sob considerável pressão não econômica. E temos visto a situação nas Filipinas recentemente também. Não precisamos falar sobre os problemas na Europa, onde os Estados Unidos exerceram uma quantidade incrível de pressão nos últimos 20 ou 30 anos para, em grande parte, conseguir o que queriam. Assim, à medida que as políticas tarifárias não funcionam ou não cumprem suas promessas, há a possibilidade real de que a administração nos Estados Unidos, em desespero, busque perseguir essas ambições por meios alternativos. Pursue those ambitions through alternative means. I see that danger as well. Eu também vejo esse perigo. A menos que toda essa questão das tarifas tenha uma agenda completamente diferente, que ainda não percebemos, é difícil imaginar o que mais poderia resultar disso. Você nos deu muitas informações valiosas, Warwick, e muito obrigado por isso. Há algo que você gostaria de acrescentar? Ou algum lugar onde as pessoas deveriam ir para ler mais de você nas próximas semanas? To read more from you in the coming weeks. Look, my Substack's probably the best place to go at the moment. Olha, meu Substack é provavelmente o melhor lugar para ir no momento, que é warwickpowell.substack.com, eu acho. De qualquer forma, sei que o Pascal vai colocar nos comentários abaixo. Eu publico amplamente em vários sites de assuntos estrangeiros, mas normalmente forneço links para esses através do meu Substack, de qualquer maneira. E obviamente, com a generosidade de canais como o seu, consigo compartilhar alguns pensamentos com as pessoas também. Então, esse é provavelmente o melhor lugar para me seguir, se as pessoas se sentirem inclinadas a isso. Pessoal, sigam o Dr. Warwick Powell para sua análise sobre o que está acontecendo na economia e nas relações internacionais. Warwick, muito obrigado pelo seu tempo hoje. It's already that thing.